dia a todos. Eu estou muito contente, muito feliz, estou muito bem-humorada com a adesão, com a vinda, com a presença de cada um de vocês aqui. Gostaria então de chamar à mesa o professor Donald Schiller, que é o nosso escritor de Abismados em Amor, que quem ainda não adquiriu terá oportunidade. As meninas lá no fundo estão preparadas para isso. E também quero chamar o psicanalista, também professor, Abrão Slavutsky, que é o autor de Humor é Coisa Séria, que também vocês, quem ainda não adquiriu e quiser, pode se encaminhar à mesa após, e os guri vão nos dar autógrafos também e essas coisas todas. Tá bem? Vamos nos sentar. Então eu vou dizer algumas palavrinhas sobre esse nosso evento aqui. Como é que a gente chega até este exato instante? Quero iniciar situando esse momento. No ano de 2013, pensamos que poderíamos comemorar o Dia dos Namorados, também abrindo um espaço para conversar sobre o amor. Então nós, no núcleo de São Leopoldo da Sociedade de Psicologia, à época coordenada pela nossa querida Letícia Saldanha, convidamos o professor Donald a vir até São Leopoldo e ele nos ofereceu o curso sobre o Banquete de Platão, que é um texto sobre o amor, o qual o professor havia traduzido diretamente do grego para o português pela LPM. Durou um sábado inteiro, com direito a um almoço, quase um banquete. Só diferia por não serem servidos assados com o bicho inteiro, mas nós chegamos quase lá. No ano passado, repetimos a comemoração. Gurias, vocês poderiam... No ano passado, repetimos a comemoração com uma deliciosa conversa e o lançamento do livro Abismados em Amor. Fruto da pesquisa e reflexão do professor Donald Schiller, aquela manhã também foi muito especial. Criar esses espaços de convivência e troca tem feito diferença nas nossas vidas. E desde lá estamos tramando o dia de hoje. Tramando, costurando, amarrando, conversando. E o psicanalista Abrão Slavutsky estava trazendo ao mundo o humor é coisa séria. Então propôs que esse ano um encontro entre esses dois temas. E nos sugeriu realizar este em parceria com a Este. E isso tem gerado muitas outras conversas e aproximações. Então cá estamos, pois o trabalho do humor, o trabalho do amor, os laços da pesquisa e o amor à escrita, cá na Este, nos trazem e nos situam. Encontramos na psicanalista Karen Vondrasek, coordenadora do Grupo de Aconselhamento e Pesquisa e Psicologia Pastoral, por aí? O acolhimento a nossa ideia. Um acolhimento suave, que é uma característica da Karen, uma pessoa encantadora. Um acolhimento suave e fértil, a quem manifestamos nossa imensa gratidão. E também a nossa colega psicanalista Maria Aparecida, integrante também desse grupo de pesquisa e que tem construído as pontes necessárias a esse trânsito todo e a quem também nós damos os parabéns porque ela estava de aniversário ontem. Feitas as introdutórias, então eu convido o professor Donald Schiller a iniciar a sua fala. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar os organizadores desse encontro que reúnem psicólogos, psicanalistas, teólogos, em torno de assuntos que nos interessam todos.
Com o Abraão, eu falo há muito tempo, já falamos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre Lutero, além de coisas de menos importância, Grécia, além de outros assuntos menos importantes. E o Abraão, ele faz do humor, a partir de Freud, um processo terapêutico. Se isso tem efeito ou não, o Abraão é exemplo disso. É uma das pessoas mais alegres que eu conheço e o resultado disso é uma das pessoas mais sadias que eu conheço também. Então, bom, como luterano eu vou começar a falar sobre esse judeu, Abraão. E uma das características dos judeus é o humor. E existe um humor judaico que é muito próprio. E o Abraão sabe muitas anedotas de judeu. Eu vou reproduzir uma. Um judeu chega numa localidade onde não há sinagoga. Em vez de construir uma sinagoga, ele constrói duas. As pessoas ficam surpreendidas, por que tu construísse duas? Porque naquela eu não vou. Importante anedota, porque, enfim, nós nos definimos diante dos outros, mesmo diante de outros com os quais não temos relação mais chegada. Enfim, nós nos reconhecemos diante do outro. Essa situação, ela se tornou fundamental hoje, porque efetivamente nós nos globalizamos. Há pouco tempo atrás, havia gente muito preocupada com a globalização, condenando a globalização. Agora não há mais como condená-la. Efetivamente, nós somos globais. O que acontece em algum lugar do mundo agora, eu tenho acesso à informação imediatamente e eu sou solicitado a opinar. Quer dizer que se há um massacre na França, no norte da África, na Ásia, eu não posso me mostrar indiferente. Essa posição diante dessa globalização. Pois bem, aí anedota. Quer dizer que nós nos encontramos diante dos outros, de outros. Há sempre uma sinagoga que eu não frequento. O que significa isto? Como é que eu me comporto diante disto? Inclusive, ontem nós tivemos uma das posições que nos preocupa globalmente, os atentados de ontem, sanguinolentas, absolutamente gratuitas, comandadas exclusivamente pela paixão. Quer dizer que nós temos que mudar essa situação pela convivência, para o proveito de todos nós. Quer dizer que se existe uma sinagoga que eu não frequento, eu devo me construir diante dela e devo conviver com ela. Isso não está acontecendo nos grupos radicais, sejam do Ocidente. Acontece nos Estados Unidos com gente completamente doida, que mata por matar e mata por motivos raciais, seja lá o que for, de modo que, enfim, a sinagoga que eu não frequento é uma sinagoga que eu construí e devo conviver com ela. Pois bem, então, vamos ao humor. Depois o Abraão terá muito mais oportunidade de falar sobre o amor, porque, enfim, sobre o humor, porque de humor tenta falar ele. Bom, um outro tema que efetivamente é de interesse global é o tema do amor. E o cristianismo é a religião do amor. Quer dizer, quando na Grécia se diz que o amor é Deus, é o caso de Eros, é Deus, o cristianismo diz Deus é amor. Ele se define como amor, é a essência do amor. Efetivamente, então temos que refletir sobre isso e sobre todas as suas manifestações. Mas Abismados de Amor se deu por um assunto específico.
há um romance de um romancista norte-americano chamado Philip Roth, que escreveu um romance precisamente no ano 2000. Sendo escrito no ano 2000, já passa a definir o nosso milênio. Quer dizer que, então, o romance de Philip Roth aparece no ano 2000, o título em inglês é The Dying Animal, traduzido em português por Animal Agonizante, que já deu filme, deu uma peça teatral em Porto Alegre, conduzida por um dos nossos teatrólogos mais competentes que o Alabarce, não é? Pois bem, e eu li o livro e, enfim, o livro é muito significativo por uma série de razões. Então, no que interessa, o livro é o seguinte, ele se passa nos anos 60 do século passado. Anos muito importantes, porque os anos 60 foram anos de sérias modificações, que resultou na crise parisiense de 68 e que se alastrou por todo o mundo. Pois bem, então David, que é a personagem central, ele já foi atingido por esse movimento de 60. Muito bem. Ele é um sujeito conhecido, ele tem programa de televisão em que ele fala sobre arte. Não um camarada brilhante, mas se comunica bem. Quer dizer que das mediocridades ele é um medíocre brilhante, como a maioria de nós. Muito bem, então ele faz festas periódicas, convida mulheres, 20, 30 mulheres, e dentro delas, então, surge uma parceira com a qual ele resolve viver. Por quanto tempo? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não mais, porque aí começa a complicar. Então, ele vai trocando de parceiras continuamente e o coração absolutamente limpo. É sexo e nada mais. Até o dia que aparece uma certa Consuela, uma moça de 18 anos, filha de cubanos, e que entra na casa dele, vê as obras de arte que ele tem, fala com ele, coisa e tal, volta a frequentar aquela casa dele em outros momentos, eles falam sobre arte, sobre piano e coisa e tal. Muito bem, agora, essa Consuela tira a pureza da vida dele. Aí começa, então, a queda. Ele cai diante da Consuela. Bom, então, uma das conceituações do amor, eu acho que é muito bom, essa situação de queda. Muito bem. Isso está numa expressão vulgar em inglês, que nós não temos em português. Em inglês é to fall in love, quer dizer que é cair. Philip Roth, o David, a personagem, ele cai efetivamente. Essa queda nos sentimos toda vez que nós nos apaixonamos. Diante da pessoa pela qual eu me apaixono, eu caio diante dela, porque é uma figura excepcional, não é? Ela é idealizada, daí a situação de queda. Pois bem, então, a primeira conclusão, amor é queda, amor é sofrimento, amor é um negócio de perturbação. Então, se pergunta se existe sexo sem amor, se existe amor sem sexo, quer dizer que sempre esses são os problemas. Quer dizer que efetivamente posso amar pessoas sem ter sexo. E posso ter, inclusive, relações sexuais com objetivos puramente reprodutivos sem amor. Muito bem. Aí aparece um outro livro, que é anterior ao livro do Philip Roth, de um sociólogo polonês, radicado na Inglaterra, Bauman, que escreve O Amor Líquido. Pois bem, então temos uma outra posição a essa situação do amor líquido. Ele, como sociólogo, ele se preocupa com o comportamento amoroso dos homens da nossa época e conclui que efetivamente o amor é líquido. O que significa isso?
não tem mais a solidez. Bauman, ele tem aproximadamente a minha idade. Bauman não tem a solidez que teve 40, 50, 60 anos atrás. Então, ele diz que as relações entre casais são menos sólidas do que foram. Então, há um apressamento. É um elemento cultural. Tudo está apressado, quer dizer que as comunicações se aceleraram de uma velocidade enorme. Quer dizer, tanto assim que se eu quiser me comunicar com alguém do Japão, com o aparelhinho que eu tenho no bolso, eu me comunico com ele. Quer dizer que desaparece tempo, desaparece espaço. Bauman, isso afeta todo o nosso comportamento, inclusive na convivência conjugal. Então, está aí a liquidez. E ele... a formação dele é totalmente comunista. Antes de ir para a Inglaterra, Bauman é comunista. Quer dizer que é um ideólogo do comunismo. Ele tem centenas de artigos publicados em polonês durante o período comunista. Enfim, a formação comunista o deixou ele numa situação completamente diferente do Ocidente. O Ocidente o deixa perplexo. Quer dizer que a primeira vez que ele entra no supermercado, ele fica absolutamente perplexo. Coisa que nessas economias centralizadas não havia mercado, então esse negócio de fazer esses monumentos de negócio não existiam. Ele fica perplexo sobre isso. Pois bem, o que diz o Bauman? Bauman diz o seguinte: hoje as ligações amorosas são menos sólidas, portanto líquidas, e foram sólidas há 40, 50 anos atrás. Ele é saudosista, quer dizer que se atrasa é sempre Polônia e coisa e tal. Muito bem. Agora, há um elemento a ser refletido nessa liquidez e solidez baumaniana. Enfim, então ele diz que há 40, 50 atrás, as ligações amorosas eram mais sólidas. Que eram mais sólidas, não tem dúvida nenhuma. Nós que temos mais idade sabemos disso. Não havia nem divórcio há 50 anos atrás no Brasil. Quer dizer que, inclusive, os casais que se separavam tinham dificuldade em ser integrados na sociedade. Quer dizer que esse rompimento conjugal rompia com amigos, não eram convidados para reuniões familiares, enfim, era um problemão. Muito bem, agora vejo o seguinte, eu me lembro dessa época, da minha infância e da minha juventude, enfim, essas questões amorosas e de casais que convivem e que se separam, está na conversa cotidiana. Agora, pelo que eu me lembro, isso não significa que esses casais tenham sido mais felizes. Quer dizer que, não havendo divórcio e havendo sanções com pessoas que se separam, esse negócio essas pessoas viviam infelizes juntos, porque tinham que viver juntos, a sociedade os obrigava a viver juntos, e se separavam, era um fragmento que, enfim, tinha dificuldade para ser absorvido pela própria sociedade. Quer dizer que, então, comparar esta fluidez atual com uma solidez de outros tempos, eu tenho sérias dúvidas sobre essa situação. Não é da minha experiência e eu acho que o Bauman está errado. Quer dizer que se eu vivo com alguém porque tenho que viver, isso não é amor. É qualquer outra coisa. Amor não é. Quer dizer que então pode haver uma fidelidade conjugal que é um sacrifício, uma penalidade, uma punição para as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Bom, então, como eu passei parte da minha vida lecionando literatura grega, enfim, esse amor sólido com o qual Bauman some aparece aonde? Não aparece na Grécia. Na Grécia é diferente. Inclusive, aí cito um livro do 8º século a.C., que é a Teogonia de Zildo. A Teogonia de Zildo é fundamental.
Isildo inventa Eros. É um deus inventado. Não existia antes de Isildo. Eros é inventado por um poeta, Isildo. E vê a consequência que Eros tem na cultura ocidental. Entra na psicanálise e um dos baluartes da psicanálise é Eros, é a eroticidade. Inventado por um poeta, por Isildo. Agora, qual a função de Eros em Isildo? Então, Isildo é importante para esse pensamento mítico de Isildo, ele é muito atual, porque ele entende que a Terra primitiva era uma unidade, onde não se fazia diferença de céu e terra, como na Bíblia, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Isildo pensa diferentemente. A Terra era uma unidade total. Muito bem. Chega um momento em que essa unidade se rompe. Quando se rompe, então aparece a superfície da Terra, sistema geocêntrico, a Terra é plana, e sobre a Terra se dobra o céu. E aí aparece nessa invenção dessa divisão, aparece o primeiro conflito. Que conflito seríssimo. É que o céu não queria, embora ele fecundasse a terra, e o seio da terra estava atulhado de filhos, ele não queria que esses filhos aparecessem. Isso é uma outra verdade fundamental. Enfim, em casais que se amam, quando aparece um filho, é problemático. Quer dizer que o bolinho que a mulher fazia para mim, agora está cuidando do neném, etc. Atrapalha tudo. Apareceu o filho, não é essa mulher com a qual eu casei. De modo que eu tenho tendências, como esse céu, de fecundar mulher, mas sem filho. Então, enfim, nós somos filicidas depois da pílula, enfim, contumazes e assumidos, etc. Muito bem, está perfeito. Muito bem. Então, agora imagina a mulher com uma gravidez sem termo. E são centenas, milhares de filhos que estão atulhados no ventre dela. Quer dizer que chega um momento que ela não aguenta mais essa situação. E o que ela vai fazer? Então ela fala com o último dos seus filhos, sempre dentro do ventre dela, Crono, e manda que Crono ataque esse Brutamontes, que é o pai e o marido dela, o irmão dela, que é o céu, que não está permitindo que os filhos apareçam. Muito bem, então dá-se a revolta. Crono se levanta quando o céu está mais próximo, que é durante a noite, mutila Crono. Quer dizer que seus psicanalistas estão preocupados com essa mutilação, a castração feminina, masculina. O primeiro castrador é Crono. Quer dizer que Isildo é genial. Pensa nessa situação. Pois bem, mutila, os órgãos genitais de Crono caem na água e naquele movimento de água, liquidez e sêmen, etc., nasce a deusa do amor, nasce Afrodite. Quer dizer que Afrodite é totalmente fálica. Quer dizer que se a mulher não tem o falo, ela é fálica. Ela é fálica dos pés à cabeça. Quer dizer que essa atração, esse negócio do Philip Roth cair diante de Consuela, enfim, uma nova aparição de Afrodite. Pois bem, agora, como é que entra Eros na situação? Quer dizer que se essa divisão não tivesse um elemento de atração, essa divisão levaria para o infinito. Então, Eros atrai. Então, existem dois princípios. Existe um vazio que separa e o Eros que atrai. Isso como funcionamento humano e cósmico. Assim que o Newton depois rebatizou esse negócio, chamando de atração, etc. É muito mais poético pensar num pan-erotismo do que nessas leis puramente físicas, que deserotizam tudo, não é? Pois bem, então, resposta Bauman. O amor é líquido desde o princípio. E Afrodite não é uma divindade nada tranquila. É uma divindade em conflito, não é? Bom, então, resolvi fazer uma história do amor, que vem desde Isildo até Philip Roth. Passa pela Idade Média, a Idade Média, que é a idade cristã, e aí entra um conceito de amor que não é grego, que é o conceito de agape.
A diferença de ágape, conceituado por teólogos já há muitas décadas, é um amor dádiva, é um amor que se dá. O amor de Eros é um amor que exige, impulsionado pelo desejo, um desejo que pretende ser satisfeito. Então, essa insatisfação é que, enfim, nada corresponde ao desejo daquele que ama, enfim, aí todos os conflitos. Enfim, entramos no campo da literatura, a documentação é fértil porque, enfim, não existe texto literário que não entre em algum aspecto dessa situação. Então, na Idade Média, entra ao lado de Eros esse amor dádiva, etc. E, enfim, essa intranquilidade, ela inclusive se acentua na Idade Média. É o caso, por exemplo, de Tristão e Isolda, um mito da Idade Média, agora recuperado por Wagner, não é? Quer dizer que, enfim, o conflito, um sério conflito amoroso do século XII, que está em Tristão e Isolda, vai até Wagner e vai para a sociedade contemporânea. Para resumir, e depois para dar a palavra para o Abraão. Pode continuar. Enfim, sim, perfeito. Então, algumas conclusões. As outras estão no livro. Amor é queda, amor é inquietação, o amor é líquido por sua própria natureza. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. Ah, que maravilha, hein? Treinamos o corpo. Eu gosto de escutar, como vocês gostam de escutar o Donaldo, eu também gosto de escutar. Vocês já perceberam que quando o Donaldo fala, de tempos em tempos, ele diz, muito bem. E aí ele segue, né? Daqui a pouco ele diz, muito bem. Na quinta vez que ele diz muito bem, eu já estou me sentindo muito bem, nós já estamos nos sentindo muito bem. E na sexta vez ele está sentindo muito mal, por isso eu parei. O Donaldo tem a impressão boa, ele traz para nós algo, que é isso que ele trouxe agora. Ano passado também tivemos a oportunidade de falar sobre o que está na capa do meu livro do humor, coisa séria, que o fotógrafo tirou uma foto que eu estava rindo. Para minha surpresa, eu rindo, eu olhei ali que estava rindo, ali nesse livro. E ele traz a questão dos gregos que gostavam e amavam debater, se questionar. O Donaldo tem essa dimensão que as ideias, que os pensamentos, eles precisam ser questionados. Tanto que ele traz o Zygmunt Bauman para conversar, mas ao mesmo tempo questionando, né? Ele gosta, admira, mas ao mesmo tempo questiona. Portanto, na sexta-feira do muito bem, eu vou continuar me sentindo muito bem. Porque a gente aprende. Sim. A gente aprende mais quando escuta que quando fala. Então, essa posição de quem escuta, para a gente aprender, tem que ser agradável. A gente tem que relaxar e gostar. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito mais a estudar, a escrever de consultório e muito menos a falar, por incrível que pareça. Porque antes eu preferia falar do que escrever. E agora, quando a gente se entusiasma por escrever, é mais tranquilo, né? Estava conversando com um amigo César, que está aí, que veio desde Porto Alegre. Quando a gente escreve, a gente erra, a gente corta, a gente, né, vai ajeitando, né, e está ali numa posição aparentemente solitária, mas na verdade a gente está acompanhado de livros, está acompanhado de ideias. Existe uma palavra em grego que eu aprendi com o Donaldo, mas não numa palestra. Ele escreveu um livro que eu acho que devo ser dos melhores leitores desse livro especificamente, que é O Homem que Não Sabia Jogar, né, Donaldo? A gente sempre conversa desse livro porque é um livro que ele foi escrito já há muitos anos. Eu gostei tanto do livro que eu comprei 20, 30 livros e comecei a dar de presente. Agora parei de dar de presente, mas é um livro que vale a pena. E lá o Donaldo, ele se impressionou com uma palavra em grego que é tutalmazei. E aprendi essa palavra de memória e
li tudo que o Donaldo escreveu sobre essa palavra, que é a palavra espantar-se. Vocês podem ter certeza que o Donaldo e eu, que viemos no carro conversando, estamos absolutamente hoje espantados aqui. E aí os organizadores também estão espantados, né? E o espanto é um sentimento fundamental. As crianças vivem espantadas. À medida que nós crescemos, nós vamos perdendo a capacidade do espanto. E o espanto, ele é chave, porque é a origem do conhecimento. Quer dizer, se eu não me espanto diante de alguma coisa, eu não vou me interessar por ela. Né? Quando um homem, por exemplo, se espanta ao ver uma mulher, é porque algo lhe tocou, ele nem sabe bem o que, né? E fica espantado diante daquela mulher. E, enfim, a partir daí, né, vão nascendo coisas. Então essa questão do espanto, ela é chave. Né? Ela é chave. Para aprender de verdade, tem que se espantar. Eu, por exemplo, vivo espantado com a psicanálise. Sou um psicanalista espantado com a psicanálise e espantado com o mundo psicanalítico. Mas também posso ficar espantado com o mundo da teologia, só para não ficar só dentro do mundo da psicanálise. Posso ficar espantado diante do mundo da cultura. E eu afirmo, até por uma polêmica, que o mundo da psicanálise, o mundo da teologia, o mundo da cultura, tende a desprezar o humor como tema a ser estudado. Talvez o mundo da psicanálise, o mundo da teologia, o mundo da cultura esteja certo em desprezar o humor como tema a ser estudado. Talvez esteja certo. Mas talvez não. Talvez não esteja certo. Ou talvez esteja dominado por certos pensamentos que o humor não é um tema sério para se estudar. Então essa foi, digamos assim, o meu desafio durante anos, de para que eu ia estar escrevendo sobre humor, se os psicanalistas não fazem jornadas sobre humor, se o humor não é ensinado nas faculdades de psicologia, se os intelectuais não tomam o humor como um tema para se falar. Quer dizer, o humor, claro, está na televisão, o humor está no jornal, tem os humoristas, tem o nosso sentido de humor, mas a questão de estudar o humor. Quantos psicanalistas leram A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente? E quantos dos que leram estudaram A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente? Um livro inteiro. Se lê a Interpretação dos Sonhos, principalmente capítulo 7, se lê a Psicopatologia da Vida Cotidiana, caso de Signorelli e alguns outros mais, mas A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente é um texto desprezado. E não é desprezado por quem, né, quer dizer, quando o Daniel Cooper e eu organizamos Seria Atrás Se Não Fosse Cômico, e pedimos para o Renato Mesa escrever sobre esse livro, da piada, do Freud, foi interessante porque ele já tinha estudado o livro várias vezes e não entendia por que nós insistíamos tanto de ele fazer um trabalho. Aí ele fez um trabalho que se chama A Ilha do Tesouro, e ele disse que durante muitos anos ele leu esse livro, escreveu sobre esse livro, mas não tinha percebido que havia nesse livro um tesouro. Eu fiquei contente porque eu acho que na piada, eu aí sigo os românticos alemães que estudaram a piada e mostraram como a piada, o Witz, que a Karen, né, há muitos anos atrás, eu já não sei há quantos anos, mas a gente começou jovem, eu pedi para a Karen fazer um estudo sobre a palavra Witz. Porque eu tinha uma hipótese que Witz poderia ser traduzido também por piada. Porque em espanhol é o chiste e sua relação com o inconsciente. E aqui traduziram, em vez de botar a piada e sua relação com o inconsciente, botaram o xiste e sua relação com o inconsciente. A palavra xiste existe também em português, é a influência do espanhol, mas quem é que usa a palavra xiste? É raro, né? Guimarães Rosa, em alguma obra, usou, mas é raro, né? E eu achava que tinha que se colocar piada, e aí a Karen me fez um estudo
e não sei quantos dicionários de alemão ela citou, e tal dicionário, e me mandou quase uma página sobre o estudo do Witz. E aí eu vi ali como é que os românticos alemães foram transformando o Witz, que vem de Wissen, conhecer, até a questão do que a piada nos informa. Aí eu digo assim para vocês, o que a piada tem que ver com o inconsciente? Uma artista de teatro, diretora, disse assim, e o título desse livro, A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente, já é uma piada. Porque onde é que já se viu relacionar a piada, que é uma coisa assim, não desprezível, mas é uma coisa usada socialmente, com o inconsciente? Ora, a piada, ela expressa justamente os nossos desejos, tanto eróticos como agressivos. Se vocês verem, as piadas, ou ela tem essa dimensão erótica, ou ela tem essa dimensão agressiva. Bom, então, Freud fez esse estudo e abandonou a questão da piada. Não abandonou os sonhos, não abandonou os atos falhos, mas abandonou o caminho da piada. E 22 anos depois, ele retoma, surpreendentemente, no 10º Congresso Internacional de Psicanálise, um texto sobre humor. Esse texto sobre humor sai em 1927, e de 1927 para cá, no mundo psicanalítico, o humor aparece pouco e nada. Não vou fazer aqui toda a história do humor no mundo psicanalítico. Mas realmente, vocês veem que na psicanálise se estuda muito pouco humor ou não se estuda. A questão da alegria em psicanálise. Se a gente for tirar uma foto da psicanálise, imagine, né? Vamos tirar uma foto da psicanálise. Dificilmente vai ter um sorriso. É um pouco assim. Mas se nós não se espantarmos com isso, não acontece nada. Se nós aceitarmos que a teologia não precisa do humor, que o humor não é importante para a psicanálise, o humor não é importante para a filosofia. Agora, dentro da filosofia, teve um grande filósofo que começou a pensar na questão da alegria, na questão do riso e na questão do humor também, surpreendentemente, no século XVIII, que foi Kant. Influenciado, diz ele, pelos ingleses. O Lord Shaftesbury, meio complicado dizer, foi, em 1709, escreveu sobre o que seria o humor. Já tinha muita coisa sobre o humor. Shakespeare, Cervantes, os gregos, os romanos, sempre aparece algo, né? Quer dizer, se diz, por exemplo, que Sócrates era bem-humorado, e quando ele assistia Aristófanes criticá-lo, ele se divertia com as críticas das comédias do Aristófanes. Quer dizer, essa é a capacidade de humor. Agora, a questão toda é a seguinte. À medida que eu estudava o humor, eu tinha uma pergunta que eu não podia responder cientificamente. A Maria Aparecida falou da questão da cientificidade. A questão da cientificidade é muito interessante, porque ela pode criar um clima de alta seriedade. Cientificidade tem que ser sério e nós temos que demonstrar tudo teoricamente. E essa questão de demonstrar tudo teoricamente, expor grandes teorias, como nós psicanalistas sabemos fazer sobre o processo primário, processo secundário, as representações, e podemos falar horas e horas sobre isso, mas podemos pensar também por que é difícil para nós fazermos algo que é chave para entender o livro do Donaldo. E eu diria que todo o pensamento que eu consigo, Donaldo, assim pensar, que é uma espécie de BR, nós recém pegamos a BR-116, mas se eu tivesse que pensar, uma das BRs que eu vejo tu trabalhar e que eu acho que é chave na questão do humor, do amor, é a questão do jogo. Todo o início do teu livro é o jogo de futebol, é o batuta, é a rosinha, é a questão... Como é que esses jogos vão acontecendo? E a questão do humor é pensar assim, pô, mas como é que acontece o humor? Ele acontece pela surpresa. A gente ri quando ou sorri quando é surpreendido. Por exemplo,
uma surpresa que eu escutei outro dia, a relação entre casamento, vocês devem conhecer, talvez não todos, entre casamento e submarino. Poxa vida, o que tem a relação do casamento com o submarino? Mais alto? Bom, agora com água, um pouco mais alto. E depois que ele saiu do submarino, Por que o casamento está relacionado com o submarino? Porque o submarino, ele foi feito para afundar. Ele pode até flutuar, mas foi feito para afundar. Quer dizer, parece que o casamento tem uma dimensão que lá pelas tantas, ele inevitavelmente tem que afundar. Não é uma questão, né? Quer dizer, começa com amor, mas lá pelas tantas esse amor afunda, mesmo mantendo o casamento. Só que é claro, ao mesmo tempo que ele afunda, ele pode voltar à superfície. Emocionado, um sábado, um sol, é um clima, né? São climas amorosos, entende? Que podem renascer numa relação de casamento ou não renascer. São os mistérios, né, do amor. O amor tem essa questão fantástica dos mistérios.